Vocês pediram, então toma aí. Uma tese de consumo premium com execução forte, duas empresas altamente expostas ao ciclo doméstico, uma companhia em turnaround com geração de caixa, crescimento contratado e uma indústria que tenta sair de uma tempestade cíclica ganhando eficiência para ver se a conta fecha e o acionista também ganha dinheiro. 5 histórias aqui diferentes, conectadas pelo mesmo gatilho, que é a sustentabilidade ou a interrupção desse novo ciclo de queda da taxa Selic. Quem já é de casa, deixa o like aqui no vídeo. Se você é novo por aqui, sinta-se convidado a se inscrever no Valor em Ação se você gostar do conteúdo. E meus amigos, para entender por que essas teses aqui podem reagir tanto, primeiro a gente precisa separar duas coisas que muita gente, e muito iniciante principalmente, adora confundir. Eu sempre falo disso daqui. Ação que caiu demais de ação barata. Outra coisa, nem toda empresa que está negociando muitas vezes ali a múltiplos baixos vai se beneficiar tanto assim de uma queda da taxa Selic. Então a lógica ela começa na própria política monetária. Quando a taxa Selic cai, você melhora a disponibilidade e o custo do crédito, o apetite por consumo e investimento e também o valor presente de ativos cujos fluxos de caixa são mais longos. Basicamente é isso. Então, na prática, isso afeta tanto o negócio como a forma como o mercado precifica as ações, entendeu? Famílias podem sentir menos pressão financeira, empresas conseguem refinanciar passivos em condições melhores e investidores começam a aceitar pagar múltiplos maiores em negócios que têm crescimento mais concentrado lá na frente, talvez. Então, o Banco Central ele reduziu a taxa Selic para 14,75% ao ano, mas o comunicado continua cauteloso e as projeções de inflação exigindo prudência do mesmo jeito. Então esse começo de queda da taxa Selic, para falar bem a verdade, ele é um alívio, mas não necessariamente é a garantia de um roteiro liso de queda daqui para frente nos próximos meses, tá? Então quando você está ciente desse detalhe, isso é importante, porque essas ações e ações que têm essas características, elas funcionam como molas comprimidas, literalmente. Se o juro alivia de forma limpa, elas podem destravar e se o cenário volta a apertar, elas travam de novo. Então, no contexto atual, a vida dessas empresas melhora muito se a gente tiver desinflação razoável, petróleo menos pressionado, o câmbio mais comportado, curva de juros fechando e execução por parte da gestão. Sem esse conjunto aqui, a queda da Selic ela pode até acontecer no papel, mas não vai garantir de forma nenhuma grandes retornos para os investidores, para os acionistas, porque o risco nesse caso aqui é da tese quebrar e ela pode quebrar de várias maneiras. A primeira delas é a Selic caindo menos do que o mercado imaginava e gostaria. A segunda é cair, mas parar de cair mais cedo, porque a inflação voltou a incomodar. E a terceira, que é talvez a mais traiçoeira, os juros podem até cair no início ali, mas o ambiente global piora tanto que os múltiplos dessas ações não se expandem, inflação pressionando tanto, voltando a pressionar de certa forma que o juro precisa até subir novamente. Ainda tem os gastos do governo. Então, com essa escalada desse conflito no Oriente Médio, o petróleo chegou a bater quase $120. Então, é justamente esse tipo de choque que mexe ali numa leitura mais simples, embaralha tudo ali, essa leitura mais simples. Ah, a Selic caiu, começou a cair, então as ações mais arriscadas vão finalmente subir. Não é bem assim. Então, esse disclaimer aqui é o mais honesto para esse tipo de vídeo. Não se trata de uma aposta cega em nenhuma dessas empresas aqui. Não se trata também de recomendação, nem mesmo sequer eu invisto em todas essas ações aqui, tá? Mas no curto e médio prazo, trata-se de teses condicionais, que funcionam melhor quando macro e micro caminham juntos, tá? Sem isso, qualquer ação pode continuar travada por mais tempo. E a primeira ação da lista aqui é Viva3, Vivara, e ela entra aqui por um motivo bem importante. Tá? Esse aqui não é aquele caso clássico de empresa que depende desesperadamente de alívio financeiro para sobreviver. A Vivara é uma tese que se beneficia dessa melhora do consumo, expansão de múltiplos, percepção de crescimento disciplinado, a recuperação da governança, da confiança do mercado, porque em vez de depender de um resgate ali vindo do macro, ela tem marca forte, execução consistente, expansão com rentabilidade, e é exatamente o tipo de história que tende a ser reavaliada quando você tem juros menores. O mercado olha com mais carinho ali, mas
né, também não tem continuidade de longo prazo ameaçada se o juro demorar um pouquinho mais para cair ou até voltar a subir, pelo menos não por enquanto. Então ela entregou 1,4 bilhão de receita bruta trimestral, crescimento de mais de 17% em relação ao mesmo período de 2024. As vendas digitais, mais de 31% de crescimento. No acumulado do ano, a receita bruta bateu 3,8 bilhões, alta de 16,2%. Ao mesmo tempo, manteve margens interessantes, margem bruta de mais de 69%, margem EBITDA ajustada de mais de 25%. Então não é só crescimento, é crescimento preservando a qualidade operacional, o que é extremamente importante. Outro ponto, forte aqui é a combinação entre expansão e retorno sobre capital. O crescimento médio acima de 18% ao ano de receita nos últimos anos é um bom crescimento, expansão do número de lojas em mais de 14% ao ano, crescimento de vendas nas mesmas lojas, o que é muito importante também nesse setor de você avaliar, também interessante. Um ROIC acima de 22%, e isso importa porque crescer sem rentabilidade não adianta, crescer com um retorno alto muda completamente a qualidade de qualquer ação, de qualquer empresa, e nesse caso aqui o mercado não precisa também ficar rezando por múltiplos. Se o negócio continuar entregando crescimento de forma disciplinada, ele vai remunerar bem o acionista. Quem comprar não vai se arrepender. Tá? A Life ela aparece ali como uma peça central, inclusive, da história da Vivara, que segue se destacando como uma marca independente e um modelo de negócio muito bom, um público-alvo diferente, modelo de negócios diferentes, até mais rentável no longo prazo a depender. No ano, a expansão do faturamento das lojas físicas de Vivara e Life, 13,3% e 24,5% respectivamente, crescimento de vendas nas mesmas lojas de 11,8%, isso reforça a leitura de que a empresa não cresce de qualquer jeito. Então ela está aprofundando ali sua presença de marca, capturando market share, com diferentes alavancas dentro da companhia. É um case legal, eu gosto, invisto. Tá? A parte mais interessante é que ela mostrou capacidade de proteger rentabilidade, liberar caixa, mesmo num ambiente de juros altos, metais preciosos muito caros, matéria-prima da empresa. Então, redução de 35 dias de estoque, o equivalente ali a mais de 89 milhões otimizados no ano. Estratégias de realocação de peças, derretimento de joias, compra de matéria-prima ali em menos quantidade. Ela conseguiu melhorar a eficiência e o capital de giro dessa forma. Então, esse detalhe ele dá densidade à tese porque mostra que é uma gestão que não está apenas abrindo um monte de loja, ela está pegando ali tentando ajustar de fato uma boa máquina operacional que vai seguir eficiente enquanto cresce. O balanço da empresa está bem arrumado, não está ruim, então digital cresceu, geração de caixa crescendo operacional, mais de 200 milhões. É uma empresa que não é das maiores beneficiadas por uma queda da Selic por conta de redução do custo da dívida. Ela não tem uma alavancagem muito alta, ela reduziu a dívida com juro alto. Você tem uma combinação, na verdade, da melhora de consumo e reprecificação de qualidade, expansão de múltiplos. Então é uma empresa que pode sim capturar esse ciclo benigno sem depender dele para se manter de pé. Então o próprio valuation é um ponto positivo, ação negociada em um dos menores P sobre L da história, com possibilidade relevante de valorização, caso volte para as médias ali normais, mais de 100%, só pelo fato dela voltar para a média de P sobre L, fora o crescimento de lucro. E o ponto principal não é nem múltiplo aqui, é o fato da empresa já estar entregando crescimento, margem, ganho de market share, eficiência e retorno alto sobre o capital. Claro que o risco específico existe, risco nunca deve ser subestimado, então se você tem esse controle no Oriente Médio escalando, continuar pressionando o petróleo, inflação, juros globais, aí sim esse vento favorável enfraquece, a ação pode continuar de lado. Ainda assim, dentro dessa lista aqui, Vivara talvez é uma empresa na qual a operação parece mais sólida por si só e deve seguir executando a sua estratégia, mesmo que os juros continuem incomodando. E se a Vivara é qualidade com expansão, Vamo 3 é uma das pimentas mais fortes dessa lista aqui. E eu já falo para você, essa é uma pimenta que talvez nem seja para todo mundo, na verdade nem seja não é para todo mundo, talvez nem seja para você, é uma das mais sensíveis ao ciclo doméstico. Você tem dependência de custo de dívida, demanda doméstica, melhor operacional, tudo junto. Mas sim, tem uma luz no fim da estrada da Vamos aqui, porque ela atua
Com o quê? Né? Locação de caminhões, máquinas, equipamentos pesados para setores como energia, agronegócio, florestal, industrial, mineração. Então, se falou em veículo pesado, tá? É um negócio intensivo em capital, conversa diretamente com crédito, atratividade econômica e confiança do mercado. Então, quando o custo do dinheiro pesa, esse tipo de empresa sente e a Vamos sentiu. Quando alivia também, pode reagir com força. E esses dados mais recentes da prévia operacional do último trimestre trazem força para a leitura de que talvez o pior momento operacional pode estar ficando para trás. Receita líquida consolidada 1,48 bi, crescendo 24% na comparação anual. A ocupação de frota chegou a mais de 86%, comparado com o quarto tri de 2024. Crescimento, melhor nível desde o início da retomada. O nível de retomada de ativos também sugere que ela está vindo ali com uma carteira de clientes mais saudável, menos ociosidade. Nos segmentos de seminovos, também mostrou que está recuperando tração comercial, receita de vendas de ativos subindo. Então, esse movimento ajudou, inclusive, a reduzir o estoque de ativos ociosos da empresa. O CAPEX, num momento ali, também reduziu, em que os juros ainda são muito altos, isso é bom, até porque já passou da hora da Vamos crescer sem repetir os erros que prejudicaram muito a estrutura financeira da empresa. Tá? Eu tenho ações, estou num prejuízo grande até o momento, prejuízo esse que não seria tão violento se ela não tivesse errado na hora de precificar os contratos, contando com um cenário de juros mais suave. Então não dá para pôr a culpa só no governo, na situação, se você não fez a lição de casa certinha. Ela não fez, mas vida que segue, é a última chance que eu estou dando também, que ela tem na minha carteira. Eu não tenho apego nenhum a ações e recomendo que você também não tenha. Isso é uma coisa que o mercado te ensina na marra, tá? E a gestão da empresa sinalizou que os guidances de EBITDA, lucro líquido e alavancagem para o ano foram integralmente alcançados. É bom. Está sinalizando também expansão de margem, EBITDA, favorecida ali por custos de manutenção, menos necessidade de provisão para devedores duvidosos. Legal, gostei. A foto é de arrumação de casa. O lucro líquido muito baixo. Isso assusta quando você olha, mas você abre ali o capô, o core business de locação está resiliente, capacidade de repasse, contratos mais rentáveis pela frente. Então é por isso que essa ligação com a Selic é tão direta. Ela vai se beneficiar muito consideravelmente de uma eventual melhora no cenário doméstico, mais demanda pelos serviços, redução das despesas financeiras, enfim. Se a queda da Selic vem de forma limpa, vai ser uma das maiores beneficiadas. Se o ciclo falha, fica pela metade, esse mesmo grau de sensibilidade joga contra de novo. A terceira ação da lista, Ser Educacional, Ser 3, que entra como um case de educação diferente aqui. Eu já falei dela em outros vídeos, ligado ao setor que atravessou vários anos difíceis. Você teve fim do FIES em 2015, depois o boom, o estouro da educação à distância, todo mundo competindo ali, beirando o irracional. Agora parece que o setor passou a priorizar a rentabilidade, geração de caixa, em vez de ficar buscando crescimento de qualquer jeito. Crescer a qualquer custo exige que alguém pague esse custo, e a conta nunca é barata. E no caso da Ser Educacional, você tem lucro líquido recorrente nos últimos 12 meses interessante, geração de caixa livre também parecendo cada vez mais promissora, a alavancagem caiu de quase 3 vezes dívida líquida e EBITDA em 2022, 2023, para menos de 1 no terceiro tri. Depois de 3 anos sem uma gota de dividendos, ela voltou a pagar. Isso contribui para a conclusão de que esse turnaround talvez não esteja mais só no papel. Então tem um gatilho estrutural adicional também muito importante, que é o segmento de cursos de medicina, que é o mais rentável por enquanto. Então, ao longo dos próximos 4 anos, várias turmas devem ingressar nesses cursos de medicina. Isso tem um potencial de adicionar dezenas, quem sabe até centenas de milhões à geração de caixa da empresa. Então combina crescimento contratado, previsibilidade operacional de forma relativa, desde que a execução siga firme. O EV/EBITDA parece até bem descontado hoje. Então, quando a gente fala de crescer em cursos de medicina, que virou a menina dos olhos do setor de educação, a empresa está mostrando que tem certas vantagens competitivas para continuar buscando o crescimento dentro desse segmento, liderança em estados norte e nordeste, também tem uma posição relevante ali, uma boa base de alunos em áreas de saúde, com um perfil de rentabilidade mais alto.
tem potencial. É uma ação que está dando pinta de um turnaround de sucesso e isso rima com geração de caixa, com dinheiro no bolso do acionista, com queda de alavancagem, com retorno, né, de bons dividendos, que é o que está acontecendo. Está no cenário de juros caindo, isso pode rimar também com crescimento em segmentos-chave. E por falar em segmentos-chave, as ações da Direcional, né, que subiram muito em 2025, agora já acumulam uma correção de mais de 28%. Direcional que derreteu mais de 5% no único dia ali, quando entregou uma prévia operacional mais fraca no quarto trimestre. Mas mesmo com essa prévia fraca, depois a empresa fechou com um lucro ali de 211 milhões o trimestre, alta de 28%. O ano com mais de 750 milhões de lucro, mais de 31% de crescimento. O ROI batendo mais de 44%, brutal o ROI. Tá? O balanço aqui mostra que a empresa tem uma máquina que é bem rentável ainda, o setor de habitação popular deve seguir, né, crescendo com o boom desse Minha Casa Minha Vida, e isso dá certa previsibilidade de demanda e de fluxo de caixa para a empresa. Certa previsibilidade, nunca é garantida, tá? No curto prazo o mercado vai ali, o humor muda muito, mas no longo prazo é o resultado que pesa. Geração de caixa teve, né, ajuda de eventos não operacionais, também rolou bloqueio de repasse da caixa, então aquela coisa. Quando o setor depende de programa público, você surfa bem essa demanda, mas você tem que aceitar burocracia, lentidão e canetadas que podem acontecer também no meio do caminho. Então, o quarto tri veio um pouquinho abaixo do esperado, mas a tese de investimento não parece quebrada. Eu confesso que é um setor bem arriscado que eu não costumo nem investir. A empresa é rentável, eu estou falando sobre ela aqui porque alguns de vocês me pediram nos comentários. Então, é uma empresa rentável, lançando novos projetos. E fora que tem potencial mesmo, está operando num segmento com demanda ainda forte. Então, assim, de fato tem potencial, só que tem que ter cuidado. Incorporação não é para amadores, nem para iniciantes. Né? O desempenho das empresas é muito sensível ao nível de atividade econômica. Então, quanto mais aquecida a economia, maior tende a ser a confiança do consumidor. Isso é óbvio. O nível das taxas de juros, então, tem muita importância e influência sobre o resultado das empresas do setor imobiliário. Quando você tem taxas mais baixas, o crédito fica mais acessível, você tem estímulos ali, demanda por imóveis aumenta, e os investidores capazes de identificar os bons momentos de baixa do ciclo dos imóveis, esses podem ganhar muito dinheiro mesmo, mas o setor tem riscos também capazes de traumatizar quem erra esses ciclos. Então, um risco grande mesmo, se a empresa tiver um excesso de lançamentos no momento em que a economia começa a desaquecer, isso pode ser fatal. Se a empresa está alavancada, ela pode até quebrar. Tá? Se os clientes começam a devolver ali, ter problema em honrar os pagamentos, o retorno ele pode ser comprometido também. Tudo isso é risco. Distratos são um grande problema para a gestão de caixa de incorporadoras. Tá? Às vezes a empresa parece até que está bem, né? O lucro ali tá legal no balanço, mas não está gerando caixa livre. Aí tem problema de capital de giro. Então, cuidado com esse setor. E cuidado mais ainda com essa última ação da lista, que é Tupi 3. E eu já deixo claro, né, que, como o título sugere, é uma ação que pode sim subir muito, talvez no curto e médio prazo, caso a gente tenha uma melhora das condições de mercado, né, uma queda sustentável da Selic, e torna isso muito mais provável. Mas eu não invisto, também não investiria nela por conta de alguns filtros de governança. Mas respeito quem acha interessante, é uma ação que também vocês pediram, tá? Respeito quem investe nas ações, mesmo com esse ponto jogando contra. Né? A Tupi, em bom português, vem atravessando uma tempestade perfeita e cíclica, receita líquida caindo, EBITDA despencando, lucro também, prejuízo, na verdade. Então, assim, é uma tempestade braba, sofrendo muito com a demanda das montadoras, que também esfriou demais. Então, a renovação de frotas nos mercados, né, de veículos comerciais vem sendo adiada, de certa forma. Então, é óbvio que isso tem a ver com a alta dos juros, e a queda do juro pode ajudar. Ou seja, a ação sofreu muito, se o jogo vira também, ela pode acabar subindo forte, tá? Mas só queda de juros não garante nada. E esse que é o ponto. Ela depende de uma boa melhora também no aspecto operacional da coisa. A notícia boa é que fluxo de caixa operacional, apesar de tudo, está melhorando. A dívida líquida sobre EBITDA subiu mais de 3,3 vezes. A empresa está, né, com a dívida pressionando, mas é muito menos pela dívida crescendo, é mais o EBITDA que está muito fraco por conta do comportamento cíclico, o que não deixa de ser problema. Mas aí é assim,
entra um ciclo de queda duradouro da Selic, né, e o cenário global macro ali ajudando, ela tem fôlego ainda. A maior parte dessa dívida vence depois de 2028. Mas se você tem desaceleração global, medo, estagflação, ela vai sofrer pra caramba. Então, pelo indicador, nem está tão barata, dívida líquida EBITDA alto, EV/EBITDA também lá em cima. Só que o ponto é que o EBITDA dos próximos anos ele pode ser bem melhor do que o dos últimos 12 meses. Tá? Aquela coisa, EBITDA projetado para os próximos anos é que nem gosto. Cada um tem o seu e a gente só vai descobrir quem acertou depois que os anos se passarem e a empresa entregar. Caso contrário, o mercado estaria pagando menos ainda, inclusive nessa ação. Mas resumindo, tem muito risco. É uma empresa tentando sair de uma fase onde o operacional desandou bem e por isso qualquer melhora vai ajudar, né? Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Né? A empresa depende da demanda, do aumento da demanda, da renovação de frotas, investimento em infraestrutura, né? Tudo isso. Se mede aqui pelo valor, pelo fator alinhamento de astros, talvez é a ação que mais depende aqui de que tudo corra bem da lista. Tá? E a que menos depende somente dela. Então eu acho a mais arriscada, como eu falei, não investiria, mas tem potencial, respeito quem gosta. Né? E vocês também me pediram aqui. No fim das contas, essas 5 ações aqui, elas podem subir porque elas ocupam ali pontos diferentes, talvez de sensibilidade ao ciclo de juros. Todas podem se beneficiar de alguma forma, mesmo que por mecanismos diferentes, e é justamente por isso que você nunca deve esquecer que quanto maior o potencial de alta, maior o risco. Talvez um ou outro aqui não faça sentido para você, talvez nenhuma. Respeite o seu momento, respeite o seu perfil e invista com sabedoria, com diversificação, montando, como eu sempre falo, a carteira de investimentos da sua vida, não a carteira de investimentos dos próximos meses, dos próximos anos, não. A carteira de uma vida tem que ser diversificada e robusta, de modo que ela consiga superar e sobreviver aos diferentes cenários possíveis, né, e você continuar ganhando dinheiro, continuar construindo patrimônio de forma inteligente no longo prazo. É assim que eu penso, é assim que a nossa consultoria também ajuda os nossos clientes. Que se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve para não perder os próximos conteúdos.